Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui com vocês. Bom, já fui vulnerável com vocês, já chorei com vocês, já contei um pouquinho da minha história, né, da minha dinâmica aqui com a minha filha. Então vocês já fazem parte da minha vida agora, com certeza. Mas eu quero, antes de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, quero honrar a liderança dessa casa. E eu queria que vocês dessem honra a quem merece honra. E vocês têm pastores incríveis, inspiradores. Vamos aplaudir a Jesus por ele. Quero agradecer o convite aí, pastores, muito obrigado por ceder, né, o púlpito. Eu sei que é um desafio, né? Espero poder honrar esse privilégio. E quero agradecer também o Cezinha, sua casa, sua família, um amigo. Obrigado, mano, por estender esse convite para mim. Me sinto muito honrado de estar aqui, compartilhando desse tempo de celebração. Como foi falado um pouquinho no vídeo, tinham fotos aí minha, tem uma foto minha ali que eu tenho saudades. Fiquei quebrantado quando eu vi, mas é a vida do pastor, pai de duas, né? Mas eu e minha esposa, nós estamos ali em São Paulo, capital, na zona norte de São Paulo, da igreja Edificando em Cristo. Nós cooperamos ali com a igreja, eu desde os meus 15 anos, tenho 36. A minha esposa nasceu na igreja, né? Então ela está ali desde o começo. E os nossos pastores estão ali há 28 anos esse ano, nós completamos de história. E eu tenho dedicado, né, eu e minha esposa dedicado minha vida ali integralmente como pastores de jovens e liderando a frente de música na igreja há alguns anos, e como pastores ordenados, né, há 3 anos. Então hoje a minha vida é servir a igreja, meu amor, minha paixão é amar aquilo que Deus ama, e com muitos desafios, porque meu pastor, ele é meu chefe, ele é meu discipulador e meu sogro. Então, se você tem algum motivo de oração, ore por mim. Mas meu sogro é uma bênção. Tenho um privilégio de poder caminhar com ele. E Deus tem feito algo muito precioso ali na nossa igreja. No meio dos jovens e adolescentes tem acontecido algo muito especial. Nós pastoreamos um ministério chamado Coletivo. E desde o ano retrasado, Deus feriu meu coração com uma mensagem. E essa mensagem, ela não é mais uma mensagem da Bíblia. Ela não é mais uma mensagem do Evangelho, senão talvez a mais importante do Evangelho, a mais importante de toda a narrativa da palavra. E ela diz respeito ao desejo de Deus em habitar, compartilhar a sua presença com o homem. Deus está, de Gênesis a Apocalipse, revelando o seu desejo de compartilhar a sua presença com o homem. O maior chamado que eu e você podemos descobrir na nossa história, mais do que aquilo que nós podemos fazer para Deus, é nós entendermos que nós fomos criados, chamados, designados para a presença. Mais do que os nossos talentos, mais do que as nossas habilidades, mais do que as nossas competências, mais do que a nossa produtividade, o que nós fomos criados para viver e fazer todos os nossos dias é contemplar a presença. Desde Gênesis até Apocalipse, nós percebemos que o desejo de Deus durante toda a Escritura é aproximar o homem
desse lugar onde Ele se revela, onde Ele mostra quem Ele é. E essa é a maior dádiva, o maior dom, o maior presente que nós poderíamos acessar é a presença de Deus. Mais de tudo aquilo que Deus pode nos dar, é nós compreendermos a magnitude de um Deus que se deu. Mais do que a nossa expectativa no que Ele pode nos dar, é nós nos lembrarmos do que Ele já deu por meio da cruz. A palavra diz em Efésios que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Se eu dissesse para você que tudo o que Deus tem para nós já nos foi revelado em Cristo Jesus, então o que nos resta em uma vida inteira, nessa era aqui, é nós cultivarmos, contemplarmos e vivermos diante da presença. Esse é o maior tesouro que nós podemos zelar. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: sabia que você é rico? Olha aí, glória a Deus. Já profetiza. Nós somos enriquecidos, mas não com um tesouro que com o tempo apodrece, não com um tesouro que perece nessa era que nós vivemos, mas nós fomos enriquecidos com a gloriosa riqueza celestial que foi revelada em Jesus. Se temos Jesus, nós somos afortunados com algo que dura para sempre. O pastor entendeu, obrigado pastor. Nós fomos enriquecidos por algo que dura para sempre, é a gloriosa riqueza celestial em Cristo Jesus, aleluia! Ai, meu irmão, eu tô chapado da presença, não sei você, mas não sei onde a gente vai parar. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Eu quero compartilhar um pouquinho com você o que acontece quando nós contemplamos a presença. O que acontece quando uma comunidade aprende a ser satisfeita na presença. O que acontece quando uma casa, uma família, um casal, um casamento aprende a ser satisfeito na presença? O que acontece quando crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos aprendem a ser satisfeitos na presença? O que acontece com qualquer homem e mulher que descobre o maior tesouro em Cristo Jesus e na presença são satisfeitos? O que acontece? Esse texto vai revelar um pouquinho do que nós chamamos de exemplos, heróis ou galeria de homens que foram satisfeitos na presença. Hebreus 11 começa já colocando a gente em crise. E ele começa aqui falando, talvez tenha algum título aí para você sugerido, né? Se for NVI, tá exemplos de fé, e alguns outros tá galeria da fé, heróis da fé. E ele diz assim no versículo 1: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Primeira coisa aqui que a gente percebe olhando para esse texto, o que o próprio texto diz, narrando aqui, que o autor está falando, é que a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos. Ou seja, ela é uma esperança e ao mesmo tempo ela é uma certeza. Ela é uma espera, mas não é uma espera com uma expectativa que corre riscos de ser frustrada.
ela não é uma expectativa baseada em coisas terrenas ou humanas que são falíveis, ou seja, o homem é capaz de prometer alguma coisa e talvez não cumprir o que prometeu. O homem é capaz de dar a palavra e talvez voltar atrás do que disse. Mas o que esses homens estão falando, o que o autor está falando é que esses homens viveram um tipo de fé, e ele categoriza aqui a fé que espera o que está por vir sem medo. Sem medo de correr os riscos, sem medo de crer. Foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Então no versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que foi feito não foi feito pelo que é visível. O que o autor está dizendo aqui? Ele está emprestando provavelmente aquilo que aconteceu em Gênesis. Não sei se você se lembra, mas no capítulo 1 e 2 está escrito como Deus criou todas as coisas, e a palavra diz que por meio da sua palavra as coisas foram sendo feitas, foram ganhando forma, foram sendo vistas. Aquilo que estava oculto, por meio da palavra, foi visto. Aquilo que ninguém via, criou o que agora nós vemos. O que Deus está fazendo é, na criação, tornando visível aquilo que por meio da sua palavra existia. Deus está falando e as coisas estão sendo vistas. Deus é o maior interessado em nós enxergarmos a palavra. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus quer que nós vejamos, enxergamos a sua voz. Vamos lá, deu para entender? Alguém consegue enxergar a voz de alguém? Deixa eu explicar então. Estava eu na minha casa, né? Como sempre, ali com as minhas filhas, e diferente da Zoe, né, que é a minha filha mais velha, eu tenho a minha filha de 1 ano e 2 meses hoje, que é a Amy. Fofuras. Depois podem ir lá entrar e testificar o que eu estou falando. A Zoe, ela é mais pacata. Ela fica na dela, brincando. Às vezes a gente até esquece que ela está em casa. E a gente tem que ir lá ver se ela está, né, viva, né? A Amy, gente, ela é totalmente do avesso. Ela quer estar onde está o barulho. Então ela fica percebendo onde a gente está em casa e ela vem atrás, né? Vem andando do jeitinho dela, e ela vem e cola na nossa calça e fica lá chacoalhando. E a gente sai, deixa ela, vem atrás. A gente põe ela no berço, fala assim: segura um pouquinho, a gente vai só ali fazer um negócio na cozinha e já volta. Ela fica até a gente ir lá pegar ela e levar ela para onde a gente está. E teve um dia que foi curioso, porque a gente falou assim para Zoe, Zoe, fica com a Amy aqui um pouquinho no quarto, brincando, e a gente vai ter uma conversa na sala, né? E aí beleza, estamos ali brincando e tal. E aí a gente começou a conversar baixinho, né? Óbvio, a gente estava falando de coisas, né, com o casal. E aí a gente começou a conversar baixinho. E aí toda vez a Zoe vinha e colocava a cabeça assim, ó, e saía, né? E aí toda vez eu via a cabecinha na sombra, né, aparecendo assim, então. Aí teve uma hora que eu falei assim: Zoe, o que você está fazendo? Dela: é que eu não escuto vocês, eu acho que vocês foram embora. O que isso quer dizer? Que ela estava escutando a voz e estava percebendo a presença. O que Deus está nos ensinando ao longo de todas as Escrituras é nós ouvirmos a voz e percebermos a presença. É ver o que ouvimos, é ouvir o que vemos. Isso é contemplar a presença.
Você falou, mas como que a gente vai ouvir o que vemos e ver o que ouvimos? Assim, eu lembro que uma vez eu orava muito assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz, quero ouvir tua voz, eu quero ouvir, né? Nem a gente imagina, né? Que Deus chama Moisés lá na sarça, né? Fala, Moisés. Eu imagino a voz de Deus assim, né? Mas eu sempre quis ouvir essa voz, e eu comecei, Deus, eu quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz, e nada. E aí uma vez um pastor falou assim para mim: me fala uma coisa, se Deus um dia falar com você, você vai ficar bem? Você vai ficar normal? Você está preparado para ouvir uma voz sobrenatural no teu quarto, aonde você estiver? Você tem noção do que é ouvir a voz de Deus? Você tem noção que quando João, ele está diante da presença, e então ele ouve a voz de Deus, e ele descreve a voz de Deus como o som de muitas águas, e ele, parece que ele cai como morto, porque ele ouviu a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você está preparado? Eu falei assim, acho que é melhor orar para Deus me preparar para ouvir a voz. Mas uma das coisas que eu sempre falo é: a gente precisa amadurecer a ouvir a voz de Deus, enquanto nós voltamos a nossa atenção para o que está escrito. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Estou brincando. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Perceba por meio de como Deus está se revelando ao longo das Escrituras. Sabe como Deus se revela para nós? Por meio de formas extraordinárias, sobrenaturais, mas muito mais no ordinário, por meio do corpo, da comunhão e dos relacionamentos. Não tem como nós crescermos e amadurecermos do discernimento da voz, se nós não estamos onde o corpo está. Então o que está acontecendo em Gênesis é que Deus está dando forma por meio da sua palavra e tornando visível a voz. E sabe o que é mais curioso ainda? É que em João, no capítulo 1, o autor vai descrever Jesus como a voz encarnada. Deus deseja tanto que eu e você contemplemos a presença, a voz, que Ele quer que nós vejamos uma pessoa que é a voz. Cristo é a voz encarnada. O autor de João vai dizer que Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo encarnado. Ele estava no princípio criando todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito seria feito. Ele é antes de tudo. O desejo de Deus é revelar a sua voz, é revelar a presença, para que possamos contemplar, para que possamos aproveitar. É curioso, porque em Gênesis, no capítulo 2 e 3, acontecem coisas maravilhosas que a gente às vezes pula e não presta tanta atenção, mas o ápice de toda a criação, não é quando Deus cria o homem. O ápice de toda a criação é quando Deus, no 7º dia, diz que Ele viu tudo o que havia sido feito, e então Ele descansou. Mas a palavra descansou não significa que Deus estava cansado. A palavra descansou não significa que Deus trabalhou uma semana e precisa de um domingo de folga. A palavra descansou não representa a fadiga de um Deus que trabalhou muito, não. A palavra descansou é aproveitou, deleitou, desfrutou, repousou. Deus, ao ver que tudo foi feito, Ele é o ápice, é a presença, quando Ele desceu. Quando Ele habitou. Deus criou o homem, capacitou o homem e habitou com o homem. O ápice do plano de Deus é ter comunhão, habitar, compartilhar a presença com o homem.
Jesus veio para abrir o caminho que o homem, por meio do pecado, havia quebrado, para voltarmos à presença. Voltarmos à presença. E o que esse povo aqui, antes de Jesus aparecer, deixa eu falar uma coisa para você, antes de Jesus abrir um novo e vivo caminho, homens foram achados como pessoas que zelaram pela presença, porque viram o invisível, ouviram aquilo que estavam contemplando. Olha o que o texto vai dizer, capítulo 4, no versículo 4, desculpa. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, no versículo 5, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem noção que Enoque foi removido da terra por Deus, pela fé? Ele agradou tanto a Deus que Deus levou ele, falou assim: não, vem aqui para ficar comigo. Ele desfrutou tanto da presença. Versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A pergunta que eu tenho para falar é: o que esses homens estavam contemplando? O que esses homens, que são exemplos de fé para nós, estavam observando e vivendo e respondendo? Versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Uma coisa interessante aqui: Abraão recebeu uma palavra de Deus, Abraão falava com Deus, Abraão ouvia Deus, Abraão tinha relacionamento íntimo com Deus, e por isso Deus o encontrou como um amigo a ponto de compartilhar o seu plano e fazer de Abraão parte desse plano, e então revelou a ele um lugar que ele daria futuramente por meio das suas gerações futuras. Então Abraão recebeu uma promessa de que ele habitaria no lugar, de que as suas famílias, que os seus filhos, os filhos dos filhos, cresceriam nesse lugar, e que ele seria uma bênção para todas as nações da terra. Mas ele está peregrinando, buscando esse lugar, mas o texto diz que ele estava peregrinando na terra prometida. Você já parou a pensar que Deus prometeu uma terra para Abraão, mas Hebreus está dizendo que ele estava andando nessa terra prometida, como se fosse um estrangeiro. O que Abraão estava contemplando? Era um lugar? Era algo que ele era um terreno? Era geográfico? No versículo seguinte, no versículo 10 diz: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor era Deus. Que cidade Deus construiu? É o que o texto está dizendo. O que Abraão estava perseguindo era algo que Deus havia construído. Que cidade Deus construiu na terra? Que lugar é esse? Vocês estão comigo aí?
Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ele buscava o lugar que Deus havia construído para revelar a presença. Ele buscava um lugar cujo plano de Deus era revelar a presença. Abraão não estava atrás de uma terra prometida, Abraão estava atrás da presença. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos, como as estrelas dos céus, incontáveis como a areia da praia. Mas o que me chama a atenção é a partir desse versículo 15: todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Você já parou para pensar nisso? Que o texto diz que esses homens e mulheres eram exemplos na fé, mas todos eles morreram sem receber o que eles acreditavam que iriam receber. Todos eles morreram e não viram se cumprir as palavras que eles perseguiram. Faz sentido? Não. Olha que curioso. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, viram-nas de longe, e de longe saudaram, acenaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que esses homens estavam contemplando, que eles acenaram de longe, que eles saudaram, mas não entraram. Em vez disso, se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Eles não estavam preocupados com um lugar geográfico. Eles não estavam preocupados, senão eles teriam voltado para o lugar frustrados. Não, eles estavam perseguindo algo eterno e celestial. Eles estavam perseguindo a presença. Versículo 16 diz: em vez disso, esperavam uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Você acha mesmo que Abraão, que Isaac, que Jacó peregrinaram nessas terras buscando um lugar? Eles estavam perseguindo o lugar da habitação de Deus. Eles estavam perseguindo a presença de Deus. E por isso esses homens viveram extraordinário na terra, porque eles estavam conectados com a natureza daquele que está governando acima do círculo da vida. Eles estavam olhando e perseguindo Deus. Por isso as coisas aconteciam na terra. Por isso Deus fazia milagres. Por isso Deus operava sinais e maravilhas de forma extraordinária na vida desses homens e por meio da vida desses homens, porque esses homens não estavam procurando essas coisas, eles estavam procurando a presença, porque quando nós procuramos a presença, é inevitável dos presentes aparecerem. Mas quem busca presente não encontra a presença. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa que Deus preparou para eles? Alguém está comigo aí? Que cidade, que pátria celestial, que lugar é esse que Deus preparou para esses homens? E eu ouso dizer que preparou para nós também. Que lugar, que recompensa é essa, meu irmão, que foi guardada a todos aqueles que amam, que nem mente conseguiu imaginar, que não subiu aos olhos humanos, que ouvido nenhum ouviu, mas foi preparado àqueles que amam a Deus. Que presente é esse? Que recompensa é essa? Para o que esses homens estavam olhando? Eles não viram, mas creram. Está comigo aí? Versículo 17: pela fé
Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio da vida de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão estava disposto a sacrificar o seu único filho, gerado de forma sobrenatural, como uma resposta de Deus para as promessas que ele havia despejado sobre a família e a casa de Abraão, que a partir da sua descendência, ele povoaria a terra com bênção. Ele estava disposto a sacrificar aquilo que representava o seu ministério. Ele estava disposto a sacrificar aquilo que representava a sua alegria. Você não sabe, mas a palavra Isaque significa riso. Aquilo que produzia alegria. Ele estava disposto a sacrificar o seu prazer. Ele estava disposto a sacrificar tudo, obedecendo uma voz. O que ele estava contemplando? E o versículo diz que Abraão, no versículo 19, levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Não sei quantos sabem, mas ele levou Isaque para o altar no monte. Ele levantou a faca para apunhalar o seu próprio filho. E nesse momento, o anjo do Senhor fala com ele: não precisa, preparamos um cordeiro. O cordeiro morre no lugar, troca, ele recebe a morte, e Isaque recebe a vida do cordeiro. Então, figuradamente, existe uma conexão de ressurreição. É como se de fato Isaque tivesse para Abraão morrido. Ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Nunca até esse momento na Bíblia Deus havia ressuscitado alguém na terra. O que Abraão estava contemplando, que o levou a crer que Deus era um Deus que pode ressuscitar dos mortos. Quem Abraão estava contemplando? Estão comigo aí? No versículo 23 diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Não sei quantos sabem ou se lembram, mas em um período, o rei, o faraó, né, ali no Egito, decretou a morte de todos os primogênitos. Porque havia um contingente hebreu muito extenso no império, e ele temeu, em algum momento talvez os hebreus se levantarem contra o império, então vamos matar todos os primogênitos. E então Moisés foi escondido. Eles não temeram o decreto do rei. Eles viram que, em algumas versões diz que o menino era especial. Eles viram que havia um propósito. E Moisés, já adulto, versículo 24, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Deixa eu dizer uma coisa: Moisés não descobre que ele era um hebreu depois de adulto, como nós vimos no desenho de Moisés. Moisés cresceu sabendo que ele era um hebreu especial. Moisés cresceu sabendo quem ele era. É o que o texto diz. E então, na sua vida adulta, ele recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó. Então Moisés, ele olha para si, ele olha para aquilo que está acontecendo ao seu redor,
E ele entende algo precioso, que o versículo 26 vai dizer: por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Moisés, por amor de quem? Pergunta teológica: quem nasceu primeiro, Moisés ou Cristo? Quem? Não, peraí. Humanamente. Pô, vocês foram além da minha pergunta. Humanamente falando, quem nasceu na história? Moisés ou Cristo? Moisés. O que o texto está dizendo que Moisés viu? Eu estou maluco sozinho ou não? Moisés, por amor de Cristo, ele deixou o Egito, porque ele contemplava a recompensa. Quem veio primeiro, Moisés ou Cristo? Cristo. Mas o que acontece quando nós percebemos Cristo? Você entende que Moisés, antes de Cristo nascer, foi à presença e contemplou uma recompensa que o autor dá o nome de Cristo, por amor a Cristo. Não está falando aqui, não, por amor a Deus, por amor a um Deus que é amor sacrificial. Não, ele não está sendo genérico. Fala que Moisés, por amor a Cristo. O que esses homens estavam contemplando? Estão comigo aí? O que Davi estava contemplando? Abre a sua Bíblia em Salmos 22. Pastor, se eu falar alguma doideira aí você me corrige depois. Tá tudo bem. Gente, estamos em família, beleza? Beleza? Dá um beleza aí, pelo amor de Deus. O pastor está vendo. Amém. Salmo 22. Vamos lá. Pergunta teológica. Humanamente, quem nasceu primeiro? Davi ou Jesus? Davi. Obrigado. Davi, galera. Davi. Vamos ler esse texto aqui, gente. Vocês me ajudam a pregar, beleza? Salmo 22. Davi está dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Pergunta teológica. Jesus diz isso na cruz porque ele leu o Salmo 22? Ou Davi viu a cruz e por isso orou isso? Vocês estão me entendendo? Vamos lá, gente. Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos antepassados. Sim, eles confiaram e tu os livrastes. Clamam a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, sou homem, sou verme, não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem, lançam insulto e balançam a cabeça, dizendo: recorram ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança aos seios da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, eu não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, se rodeiam, touros de Bazã, como leão vorazes ruge. Eles escancaram a boca contra mim, com água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, e o meu vigor secou-se com um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam. O bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés.
Vamos lá. Os soldados perfuraram as mãos e os pés de Jesus, porque eles se lembraram da oração de Davi? Ou Davi viu, contemplou e viveu a dor de Cristo? Quem está comigo aí? Estamos bem? Posso contar os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Os soldados lançam sorte e dividem as vestes de Jesus, porque eles se lembraram da oração de Davi? Gente, posso ficar maluco com vocês? Vocês estão entendendo que quando nós mergulhamos em sondar a beleza da presença de Deus, nós acessamos o plano de Deus. Nós acessamos o coração de Deus, que é revelar a presença, a beleza do Filho. O que nós estamos contemplando hoje define a forma como nós vivemos. Se você está contemplando mais televisão, você vai reproduzir mais o que você está assistindo na televisão. Se você está contemplando mais o seu trabalho, você vai refletir mais o que o seu trabalho lhe propõe. Se você está contemplando mais o seu lazer, você vai refletir mais o que o seu lazer te propõe. Se você está contemplando algo passageiro, aquilo que você está vivendo também com o tempo vai perecer. Mas se você contemplar aquilo que é eterno, e se você mergulhar na presença e descobrir o plano de Deus no coração do Pai, em revelar Jesus a você, através de você, de geração em geração, até a consumação dos séculos, e que Ele seja conhecido como aquele que está assentado no trono. Gente, eu amo falar disso. Como é bom a gente ser confrontado na nossa limitação de crer na realidade de Deus. Deus, Ele não é um Gasparzinho nas nuvens. Ele ascendeu aos céus, ressurreto como um homem, assentou-se à direita do Pai, como filho do homem está governando, até que os seus inimigos sejam feitos estrados para os seus pés. Nós não estamos adorando um fantasma. E o texto conclui, e eu já estou indo para o final. Pela fé, versículo 27, saiu do Egito, falando de Moisés, por não temer a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Gente, a Bíblia dá uns negócios que eu não entendo. Ele saiu do Egito porque ele via o que era invisível. Me ajuda aí, bicudo. Fala para a pessoa do seu lado assim, me ajuda. Ele via o que era invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, pois depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias, pela fé,
Quem mais direi? Versículo 32. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição maior, outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Nenhum deles recebeu o que Deus havia prometido. A pergunta é: quais desses homens pararam no meio do caminho? Porque não receberam. Quais desses homens, nós olhamos para essa jornada de cada um deles e não podemos testemunhar o quão nós somos medíocres, o quão nós muitas vezes deixamos de perseverar por tão pouco, porque Deus às vezes não faz do nosso jeito, porque Deus às vezes não faz do nosso tempo, porque Deus às vezes não faz o que nós gostaríamos que Ele fizesse, ou o que nós achamos que Ele deveria fazer. Mas a pergunta é: e se você morrer e Deus não fizer? Deus continua sendo Deus? Será que Deus poderia falar de mim, de você: o mundo não era digno dele, porque Ele amou mais a presença do que os presentes? Todos esses, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E o que me constrange no versículo 40, diz assim comigo: porque Deus, não, vamos lá, repete comigo: porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Gente, vocês viram quanto de doideira a gente leu aqui? Agora, você sabe por que eles não receberam? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. E o texto termina dizendo: a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Você tem noção de que aquilo que nós temos acesso hoje, aqueles homens não tinham, e nós temos hoje a presença do Espírito Santo? Você tem noção que tudo o que esses homens viveram, porque perseguiram a presença e não alcançaram a promessa, mas eles perseguiram, e Deus reservou para esses homens o que Ele haveria de dar de melhor para nós? Ou seja, aquilo que Deus reservou para você é a herança desses homens. O que esses homens perseguiram a vida toda, eu e você carregamos. A pergunta é: se eu e você estamos zelando por isso? A pergunta é: se eu e você estamos contemplando a presença que nos foi dada? Se eu e você estamos respondendo a essa presença? Toda vez que eu viajo, eu faço um combinado com a minha filha maior. Ela fala assim: papai, eu deixo você ir.
mas me traz um presente. Meninas. Pai de meninas, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí antes eu estava no ensaio, ela pediu para minha esposa fazer uma chamada aqui, e ela falou: papai, não esquece. E eu levo, gente. Eu sempre compro uma lembrancinha, eu levo. E aí quando eu chego em casa, ela já vem e fala assim: papai, abraço e tal. Assim, cadê o presente? E eu falo: senta no sofá, fecha os olhos. E aí todo mundo fica assistindo. E vamos lá, e o que é? E o que é? E a gente faz aquela cerimônia toda, e o que lá? Abre a mão, estende a mão, é de comer, não é de comer e tal. Aí eu ponho na mão dela, falo assim: agora, no já, se abre o olho, 1, 2, 3 e já. Ela: papai, não sei o que lá, presente, dá abraço. E agradece. Ela fala assim: é o máximo, era tudo o que eu queria. E aí passa alguns minutos. Ela está brincando com o presente. E ela fala: papai, você não pode brincar comigo? Eu falo: posso. Aí daqui a pouco eu estou brincando. Depois aquele presente que eu me matei para achar, ele já está largado. E ela está no meu colo, está fazendo bagunça. E ela abraça e beija. Eu e você não fomos criados para os presentes. O que eu e você fomos criados é para a presença. Os presentes são bons, e eles por algum momento podem até expressar o que a presença representa, mas eles apenas por um tempo anestesiam, suprem provisoriamente. Mas o que satisfaz eu e você de verdade é a presença. Filhos não foram criados para ser sustentados com presentes. Filhos foram criados para ser sustentados pela presença do Pai. Mais do que os presentes, presença. Mais do que as coisas, aquele que é. Mais do que os afazeres, presença. Deus está chamando você para a presença. Deus está chamando essa igreja para um nível mais profundo da presença. Deus está chamando você que lidera aqui nessa casa para um nível mais profundo de intimidade com a presença. Deus está chamando você que talvez frequenta a um lugar mais profundo com a presença, e ao conhecer a presença, você conhece o coração de Deus, e então ao conhecer o coração de Deus, você descobre quem está no coração de Deus. E você sabe quem está no coração de Deus? Aqueles que não conhecem a Deus. Não tem como eu e você zelarmos pela presença de Deus e não amarmos o que Deus ama. Deus está chamando você para um lugar mais profundo na presença, para que você aprenda a ser satisfeito nele. Aprenda a ser satisfeito nele. Você pode ficar em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Faz sentido isso que a gente falou aqui, gente? Vamos orar. Eu sinto o Espírito Santo talvez querendo compartilhar realmente conosco de forma muito especial nessa noite. Um nível mais profundo de satisfação na presença. Existem pessoas aqui talvez que estejam cansadas. Cansadas de tentar conquistar e merecer uma vida melhor. Mas eu sinto o Espírito Santo chamando você a um esvaziamento dessas expectativas, a você ver a voz, a você perceber o Espírito consolando o seu coração e dizendo: o que você realmente precisa é da minha presença.
Eu sinto Deus renovando a visão de algumas pessoas, renovando o chamado, renovando o propósito, renovando a devoção, a adoração, renovando a intimidade, o relacionamento, renovando os relacionamentos que por causa da presença fluem nas virtudes da presença. Deus está nos chamando para nós priorizarmos a presença. E eu queria orar com você que talvez foi ministrado nessa noite com essa palavra. Se faz sentido para você, de alguma forma Deus está chamando você a esse lugar mais profundo, e você quer falar assim: poxa Deus, eu quero me entregar por completo para viver uma vida em total devoção à presença, mais do que os presentes. Se talvez você criou expectativas em algo que Deus pudesse fazer mais do que a própria presença, se arrependa. Fala: Deus, eu quis mais os seus presentes do que ao Senhor. Alinhe o meu coração. Vem Espírito Santo e satisfaça a minha alma com a tua presença. Se faz sentido isso para você, levante sua mão aí no seu lugar. Vamos orar juntos.